Os nomes são complicados, difíceis até de falar. Drostanolona e androsterona. Mas na prática, não existe nada de revolucionário ou tecnológico nas substâncias que foram encontradas no corpo de Anderson Silva. Na medicina, elas fazem parte da composição de drogas utilizadas no tratamento de doenças, como câncer, e também na recuperação de pacientes após grandes cirurgias. Desde meados da década de 70, laboratórios de controle de doping já são capazes de detectar esse tipo de composto. Tudo porque, no esporte, algo assim pode separar um vencedor de um atleta comum. Essas duas substâncias têm efeito similar quando usadas por indivíduos saudáveis. Incrementa a síntese proteica no corpo, o que leva a um ganho de massa muscular. Num dos mais completos estudos já feitos sobre o tema, cientistas mostraram que a força de um atleta pode aumentar de 5% a 20%. Não acaba aí. Elas também ajudam a queimar gorduras. No linguajar do esporte, os atletas secam e ficam com a musculatura mais definida. Os anabolizantes realmente eles trazem um benefício imenso para um atleta. Então, com o uso dessas substâncias, ele consegue uma performance além daquela que é possível que o seu organismo consegue oferecer para ele. Entre 2002 e 2014, os lutadores de MMA apresentaram 45 casos positivos só para substâncias com essas características. E vários brasileiros integram essa lista. São atletas como Royce Gracie, o primeiro campeão do UFC, Vitor Belfort e Antônio Pezão, ambos flagrados 2 vezes nos controles, e também Thiago Tavares e Rosemar Toquinho. O caso ainda em andamento de Anderson Silva tem um diferencial. As drogas apareceram em um teste de sangue realizado em 9 de janeiro, 22 dias antes da luta. Foi um exame conduzido fora do período de competição, enquanto Anderson treinava. E essa é uma questão chave. Durante anos, o UFC foi criticado pela permissividade de seu controle de doping, especialmente por não testar atletas durante os períodos de treinos. O chefe da agência antidoping nos Estados Unidos, Travis Tygart, chegou a classificar como piada a forma como a entidade combatia a trapaça. Só a partir do ano passado, os exames surpresas, executados durante as práticas dos atletas, começaram a se tornar mais frequentes. No meio olímpico, essa é uma realidade que ganhou força desde o final dos anos 80. Eis aí o grande responsável, Ben Johnson, o canadense que venceu os 100 metros nos Jogos de 1988. Flagrado num teste de doping naquela Olimpíada, ele admitiu que usava, durante os treinos, esteroides para turbinar os músculos e que as substâncias desapareciam do corpo antes dos torneios. Johnson disse que só foi pego porque havia cometido um erro, consumindo as drogas muito próximo do período da Olimpíada. E assim, fez as autoridades ligarem o sinal de alerta. Agora, exames fora de competição são muito valorizados. Antigamente, quando se fazia uma Olimpíada ou um Pan-Americano, todos os testes eram em competição. Hoje, por exemplo, no Pan-Americano de Toronto, nós vamos apenas usar 60% em competição e 40% vão ser testes inteligentes de surpresa fora de competição. É simples entender a razão dessa preocupação. Pense, por exemplo, em substâncias como as encontradas no corpo de Anderson Silva. Além do ganho de força, elas ajudam também na recuperação entre as sessões de treinamento, porque aumentam a testosterona no corpo. Os especialistas costumam medir o cansaço dos atletas olhando a relação entre os hormônios cortisol e testosterona no organismo. Muito cortisol e pouca testosterona significa mais cansaço. Se essa testosterona sobe, o cortisol diminui e o atleta pode treinar com grande eficiência. Esportistas, assim, podem ingerir as drogas no início de um ciclo de preparação e por um período de 9 a 18 semanas treinam mais e melhor do que normalmente conseguiriam, enquanto a substância vai aos poucos desaparecendo do organismo. Na hora da competição, ele está forte, bem treinado e sem traços de doping no corpo. Eles conseguem, então, utilizar a substância fora do período competitivo, de modo que ele chegue limpo à competição, ainda obtendo os benefícios do uso daquela droga.
Anderson Silva sempre foi um crítico ferrenho de qualquer tipo de doping. Jamais foi flagrado em controles e defendeu o banimento de atletas dopados. O primeiro passo na defesa envolve a contraprova, um novo teste na amostra coletada em 9 de janeiro. Já aconteceram alguns casos de erros de laboratório, mas é algo muito raro de acontecer. Caso a contraprova confirme o resultado original, Anderson vai a julgamento e precisa apresentar justificativas. Se competisse no esporte olímpico, poderia levar um gancho de 2 anos. O UFC, porém, não segue o código da Agência Mundial Antidoping e costuma aplicar penas mais brandas, entre 9 meses e 1 ano. Mesmo assim, o baque seria pesado para um lutador de 39 anos e também para o UFC, que pode perder uma de suas principais estrelas e ainda ter de lidar com a mancha de seguidos casos de doping. É um cenário que já ocorreu com até mais gravidade no ciclismo. Durante anos, a União Ciclística Internacional não investiu pesado em controles de dopagem. O americano Lance Armstrong, sobrevivente de um câncer gravíssimo, ganhava provas, aumentava a popularidade do esporte e rendia milhões, até o mundo descobrir a verdade. Armstrong e a esmagadora maioria de seus colegas competiam turbinados por substâncias proibidas. Estes são os 3 melhores colocados na Volta da França entre 1999 e 2005, os anos em que Lance foi o vencedor da prova mais importante do ciclismo. Agora note o que acontece se retirarmos os atletas pegos no antidoping. Só 5 dos 21 lugares no pódio foram ocupados por quem nunca foi pego em controles. Os outros 16 espaços ficaram com ciclistas dopados. As autoridades notaram que era preciso recuperar a credibilidade e adotaram um tipo de combate ao doping mais rigoroso, batizado de passaporte biológico. Com base em exames de sangue e urina, cientistas traçam um perfil do corpo do atleta, com a quantidade de esteroides, hormônios e marcadores sanguíneos. Esse é o tal passaporte biológico. Se o atleta usar doping para aumentar os músculos, por exemplo, os índices do passaporte dele vão ficar alterados por bastante tempo, mesmo após a substância proibida ter saído do organismo. E aí ele pode ser punido. Parte-se de uma situação onde não se detecta a substância, e sim a consequência dela. São caminhos para o futuro. No presente, o foco é esclarecer o caso de Anderson Silva. Uma audiência para ouvi-lo foi marcada para 17 de fevereiro. O brasileiro segue em Las Vegas, cumprindo normalmente a rotina de compromissos. O que você... Esse é o tal passaporte biológico. Se o atleta usar doping para aumentar os músculos, por exemplo, os índices do passaporte dele vão ficar alterados por bastante tempo, mesmo após a substância proibida ter saído do organismo. E aí ele pode ser punido. Parte-se de uma situação onde não se detecta a substância, e sim a consequência dela. São caminhos para o futuro. No presente, o foco é esclarecer o caso de Anderson Silva. Uma audiência para ouvi-lo foi marcada para 17 de fevereiro. O brasileiro segue em Las Vegas, cumprindo normalmente a rotina de compromissos. O que você...